Olá! Sabe aquele calafrio que dá quando a gente esquece o nome de alguém bem na hora de apresentar? Ou quando não faz a menor ideia de onde largou as chaves? Pois é, esse é um medo que todo mundo compartilha. Mas a linha que separa um esquecimento comum do dia a dia de um sinal de alerta pode ser bem fininha. Hoje a gente vai percorrer essa trilha juntos, para entender essa jornada do cérebro, desde o que é normal com a idade até os diferentes tipos de demência. Então, vamos direto ao ponto. Esquecer o nome de um ator de um filme acontece, é normal, faz parte do nosso sistema operacional humano, que às vezes dá umas travadas. Agora, olhar para o micro-ondas, aquele aparelho que a gente usa todo dia, e simplesmente não saber o que fazer com ele, bom, aí a conversa é outra. É exatamente essa fronteira que a gente vai investigar. E para ninguém se perder nesse caminho, que pode parecer complicado, aqui está o nosso mapa. Primeiro, vamos entender a diferença entre o que é normal e o que não é. Depois, vamos mergulhar fundo no Alzheimer, que é o tipo mais famoso. Na sequência, vamos conhecer outras demências, bem comuns. E, por fim, a parte prática. Identificar os sinais de alerta e, o mais importante de tudo, saber o que fazer. E aqui já vem a primeira grande ideia que a gente precisa ter em mente. Esquece aquela imagem de um interruptor de luz que liga ou desliga. O declínio cognitivo não é assim. É muito mais parecido com um dimmer, sabe? Aquela luz que vai diminuindo aos pouquinhos. É um espectro com várias fases e tonalidades. Vamos comparar dois cenários aqui. De um lado, a senescência. Esse é o nome chique para o envelhecimento normal. O cérebro fica um pouco mais lento, claro, mas a pessoa continua tocando a vida 100% independente. Do outro lado, tem o comprometimento cognitivo leve, o CCL. Aqui os testes já acendem uma luz amarela. A pessoa ainda é independente, mas começa a precisar de umas muletas, como anotar tudo na agenda ou usar lembretes no celular para não esquecer os compromissos. E quando a gente fala em demência, bom, a demência acontece quando esse declínio cognitivo, digamos, transborda. É o ponto em que as agendas e os lembretes já não são suficientes. A pessoa começa a perder a capacidade de gerir a própria vida. Coisas como pagar as contas, tomar os remédios na hora certa ou até cuidar da própria higiene ficam realmente difíceis. A independência fica comprometida. Agora que a gente já entendeu essa fronteira, vamos olhar de perto para o tipo mais conhecido de demência, a doença de Alzheimer. Vamos entender o que de fato acontece lá nos bastidores do cérebro. A causa do Alzheimer é uma verdadeira sabotagem dentro do cérebro. Pense que existem duas vilãs trabalhando juntas. Uma é a proteína beta-amiloide. Ela cria um tipo de lixo grudento do lado de fora dos neurônios, atrapalhando a comunicação. A outra é a proteína tau, que age por dentro. Ela cria uns nós, uns emaranhados que destroem a estrutura da célula por dentro. No fim das contas, o resultado é o mesmo. A comunicação entre os neurônios falha. É como se alguém fosse cortando os fios de internet do cérebro, um a um. E o pior é que esse ataque começa num lugar super estratégico, o hipocampo. Dá para pensar no hipocampo como o porteiro do prédio da nossa memória. É ele quem registra tudo que é novo. Por isso uma pessoa com Alzheimer não lembra o que acabou de almoçar. O porteiro simplesmente não registrou essa informação nova. Mas ela pode se lembrar com uma clareza incrível da infância, porque essa memória já está guardada há muito tempo, lá na cobertura, bem longe da portaria. O caso da Dona Helena mostra isso de um jeito muito claro e, infelizmente, muito real. Repetir a mesma pergunta várias vezes mostra que o porteiro da memória não está funcionando. E esquecer como se usa o micro-ondas, isso mostra que a doença já avançou e está afetando outras áreas, apagando conhecimentos que antes eram totalmente automáticos. Mas olha, é um erro muito comum achar que toda demência é Alzheimer. Na verdade, a demência tem vários rostos diferentes. E é fundamental conhecer esses outros tipos porque as causas, os sinais, tudo pode mudar completamente. A demência vascular, por exemplo, a causa aqui não tem nada a ver com aquelas proteínas. O problema é a fome de oxigênio no cérebro, que acontece porque os vasos sanguíneos estão entupidos. Isso pode vir de um AVC grande ou de vários pequenos infartos que vão acontecendo. E o sintoma principal, muitas vezes, não é esquecer o passado, mas sim ter dificuldade em planejar o futuro. A pessoa sabe que tem que fazer o jantar, mas não consegue organizar a sequência de passos. Pegar a panela, ligar o fogo. Essa capacidade de executar uma tarefa se perde. E essa descrição do seu Roberto é simplesmente perfeita. Parece que o pensamento está no barro. É a melhor forma de explicar essa lentidão que a demência vascular causa. A informação até está lá no cérebro, mas chegar até ela é um processo lento, difícil. Agora, a demência com corpos de Lewy. Essa tem uma assinatura bem particular. A causa é o acúmulo de outra proteína, a alfa-sinucleína, e os sinais são muito marcantes. Primeiro, uma flutuação impressionante de consciência. A pessoa está lúcida e, de repente, fica completamente confusa.
Depois, alucinações visuais muito nítidas, muito reais. É comum ver em pessoas ou animais que não estão ali. E por último, sintomas motores que lembram muito Parkinson, como rigidez e tremores. E por fim, a gente tem a demência frontotemporal, a DFT. Aqui, o problema é a morte das células nas áreas do cérebro que são tipo o nosso chefe, o nosso CEO, os lobos frontais e temporais. Eles controlam nosso julgamento, nossos impulsos. E o resultado? Uma mudança radical de personalidade. É como se o filtro social da pessoa simplesmente desligasse. E o mais impressionante aqui, no começo, a memória pode estar ótima. O caso da Márcia é um retrato forte disso. Uma pessoa que se torna apática de repente, que começa a fazer comentários ofensivos em público, sem a menor vergonha. Isso mostra como a DFT não ataca a primeira memória, mas a própria essência de quem a pessoa é, a sua personalidade. Ok, já vimos os diferentes rostos da demência, mas a pergunta que não quer calar é: quando é que a gente precisa se preocupar de verdade? O que é só um lapso de memória e o que pode ser um sinal de alerta? É bom ficar de olho nesses sinais vermelhos. Não estamos falando de esquecer onde deixou a chave, ok? Estamos falando de uma dificuldade real em cuidar do dinheiro, em seguir uma receita de bolo que sempre fez, de se perder no tempo a ponto de não saber o mês ou até o ano, de achar coisas em lugares totalmente sem noção, tipo o celular dentro da geladeira. E, algo muito importante, mudanças de humor repentinas, ou uma desconfiança, uma paranoia que nunca existiu antes. Certo. E se esses sinais começam a aparecer em alguém da família, em um amigo ou até na gente mesmo? A primeira reação, quase sempre, é o medo. Mas a resposta certa precisa ser a ação. Existe um caminho, um passo a passo para seguir. O protocolo que os médicos recomendam é quase uma investigação em 4 etapas. Primeiro, uma consulta com um especialista, um geriatra ou neurologista para uma boa avaliação clínica e alguns testes. O passo 2 é importantíssimo: investigar causas que são reversíveis. Porque acredite, muitas coisas podem imitar uma demência, como falta de vitamina B12 ou problemas de tireoide, e isso tem tratamento. Só depois de descartar essas possibilidades é que se parte para os exames de imagem do cérebro. E aí sim, com todas as pistas em mãos, se chega a um diagnóstico e, claro, ao planejamento do cuidado. E a gente termina exatamente onde começou. Entender a diferença entre envelhecer e ter uma demência, conhecer os sinais de alerta, saber os passos a seguir, tudo isso não é só informação. É, na verdade, a ferramenta de cuidado mais poderosa que existe. A pergunta que fica no ar para todo mundo refletir é: será que estamos usando essa ferramenta tão bem quanto poderíamos?